Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar e também de outros ativos, falando do dia de ontem, dia 7 de janeiro. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando que eu vou postar o diário sempre no dia seguinte, tá? Para facilitar aqui meu cronograma deste ano de 2025. Então, bora lá primeiro falar em relação ao dólar ontem, dia 7. Falando aqui em relação ao renco do dólar, troca de cor, ontem deu muita troca de cor. Não vou falar de cada uma especificamente, mas olhem para vocês verem aí. Várias trocas, inclusive algumas também teria dado stop, né? Aqui, por exemplo, não andou, não andou, não andou, não andou. Não andou, não andou. Alguns pontinhos, aí teve ruído. Aqui, muito ruído nessa região. Teve mais trocas de cor, mas também chegou a andar na parte da tarde e finalizou o dia. O foco aqui falando em relação ao gráfico de candles do dólar ontem, ontem foi dia 7 aqui então, no geral a gente não teve infelizmente oportunidade aqui de operação. O dia começou sem gap, faz um pullback, esse pullback obviamente é pullback só de VWAP, só que não tem médias aqui, o LS está ativo, a gente não faz nada, faz um pullback agora de médias, que é o candle 13, só que o 13 já é um candle agressivo. A gente teria que esperar o movimento aqui preencher outros critérios para a gente ver se realmente essa força que teve do pullback não voltaria novamente a subir. Mas não deu para fazer. E aí o movimento caiu e faz esse pullback aqui. Esse eu estava até comentando na hora, só que se eu marcar aqui da entrada com o topo, stop até caro, né, 12 pontos, mas se eu marcar a primeira pernada do dia para baixo, a gente até tinha risco retorno. Poderia ser um possível gatilho, tá? Esse candle 23, só que stop estava carinho. Carinho aqui para um dia, né, que tava não tava de tendência tão clara. Então poderia ser um grande risco essa operação aqui. Sem falar que se for considerar ondas de Elliott do dia, teve tendência 1, 2, 3, 4. A gente poderia estar diante da última onda aqui dessa pequena tendência. Acabou sendo realmente. Isso aqui teria sido stop, tá? Eu acho. E outra também, ao mesmo tempo, eu vejo que esse pullback é meio agressivo. Tem hora que eu acho que não, bonitinho, possível de entrar. Tem hora que eu vejo que não, é agressivo e precisa de alguns critérios depois pra gente poder entrar. Então depende da interpretação, tá? O movimento acaba caindo, chega aqui próximo de 100% da primeira pernada, volta e acaba fazendo pra gente aqui como se fosse um ombro, cabeça-ombro bem pequenininho, que não conseguiu dar sequência suficiente, só subiu para preencher o fair value gap que tinha de espaço aqui. Média de 50 não chegou exatamente nela, chegou na região, mas não preenche critério para ser setup da 50. O movimento acaba voltando, fazendo um outro ombro, cabeça-ombro aqui. E aí renova fundo, só que confirma pra gente esse movimento aqui. Olhando para trás também, temos aqui uma região de fundo considerando o dia anterior e também para trás. Isso aqui seria um bloqueio também para a operação de pullback aqui atrás, tá? Então nós tínhamos aqui uma LT passando, que acabou inclusive respeitando aqui. O movimento acaba perdendo a força das médias menores, infelizmente não dando oportunidade. Acaba rompendo essa região aqui, que acabou sendo uma lateralidade, só que subiu, simplesmente não dando o gatilho, só subiu, reto, reto, reto. E aí não chegou não fez pullback nas médias, só subiu. E sem ancoragem de nada. Cravando o topo do dia, não conseguindo passar de primeira, mas depois, quando fez pullback, os candles já estavam completamente fracos. Candles pequenos, dojis, sem volume, bem ruim, e finalizando em torno das médias aqui. Então, não conseguiu romper a máxima no dia anterior, a máxima do dia, porém aqui fez o que era necessário de preencher o fair value gap que tinha aberto aqui do início do dia. Tinha um outro aqui também, que acabou sendo preenchido, então isso aqui respeitando novamente. Teve um outro aqui que também foi preenchido, então isso acaba respeitando bastante. E aí o movimento macro do dólar, só relembrando aqui, a gente teve, pela mudança, né, o que aconteceu ontem, marcando aqui tempo gráfico maior, não saiu, deixa eu ajustar, não saiu das regiões que eu tinha marcado. Então SLT ainda serve, caixote aqui também, e por causa do dia de ontem, o dia de ontem aqui fechou em torno da média 200 dos 60 minutos, que é a 20 do diário. Então nós estamos aqui numa região que tende a ser um pullback para cima.
É normal que a média de 20 venha defender, tá? Só que eu não queria que esse dólar viesse subir mais, porque já está muito esticado, só lembrando, é sobrecomprado em tempo gráfico maior. VWAP lá embaixo do mês anterior, então precisava fazer uma correção. Por enquanto tá ok. Não está rompendo esses últimos topos aqui, então beleza. Então, esperar aqui o rompimento dessa 200, que essa 200 está muito importante desde novembro. Olha aqui, do novembro. E aí, para romper ela, eu acho que não vai ser de primeira, né? Como não está sendo. Não conseguiu ser aqui de primeira. Não foi ontem e hoje está acima dela. Mas não está conseguindo ficar tão acima. Então, eu vejo que ela já está fraca. Por tempo gráfico menor, o que me preocupa? Até pelo 15 minutos eu consigo ver também. Deixa eu ajustar aqui. Me preocupa muito se isso aqui for um cenário de ombro, cabeça, ombro invertido. Ainda vai formar esse segundo ombro aqui. Se isso acontecer, o cenário fica meio complicado, né? Porque aí é uma figura para voltar a subir. Lembrando que R$6 está aqui embaixo, bem próximo dessa região, está aqui nessa parte caixote cor preta. Então, R$6 é um preço bola importante. E aquilo, passou meses abaixo de 6. E aí conseguiu finalmente romper 6 ali no finalzinho de novembro. Agora está acima de 6. 6 está servindo como se fosse uma região de troca de polaridade. Não vai ser fácil voltar para baixo de 6, não. Não vai ser. Porque passou meses abaixo e nós já estamos há 2 meses aí acima de R$6. Então aqui o dólar em relação a ontem, pelo menos eu não vi gatilhos. Talvez esse candle aqui poderia ser. Por quê? Porque a gente teve aqui um cenário, deixa eu ver se é isso mesmo. Um canal, né, do dia. Tava havendo rompimento, fazendo aqui um pullback. Só que tem a média de 80 aqui que poderia acabar segurando e retração do dia também. Então fica um pouco perigoso. Porém, acabou indo, né? Acabou indo. Se eu for marcar aqui questão de stop e retração do dia, marcando para baixo, fica com risco retorno um pouco ruim para média não, 50% de retração. E aí, infelizmente, com o gráfico parado, acabou indo, né, o movimento. Falando aqui em relação ao índice ontem, diário, aqui dia 7. Ontem teve operação, inclusive foi stop. Mas antes de falar aqui do gráfico de candles, falando do gráfico de Renko, ontem aqui 10R. Deixa eu puxar para trás. Dia 7 de janeiro. Começou o dia aqui, tá? Com o primeiro pullbackzinho operável. Aqui embaixo não teria dado tempo, talvez. Acho que ainda as médias estavam sem tendência. Prefiro esperar. Deu esse pullback. Deu esse outro pullback. Esse aqui eu já acho meio complicado. Parecia que estava derivando. Mas esse aqui foi bem bonito. Até comentei dele. O Eric chegou a entrar. O Eric chegou a entrar nesse aqui, eu acho. O movimento simplesmente explodiu para cima. Aqui entrar não rola, porque não tem risco retorno. Já está na VWAP Band. E aí depois as médias ficaram sem tendência. Chegou até romper máxima de novo, só que ó, as médias sem tendência. E aí a gente não faz nada. Depois, quando voltou a subir, já estava na VWAP Band. Eu não consigo fazer nada aqui também. E aí já foi até final do dia, 5 horas da tarde, não dando outra oportunidade. Só que em relação à troca de cor, ontem, aqui eu até tinha comentado a primeira troca de cor do dia. A primeira troca de cor só foi às 10h15. Não teriam dado muitos pontos, tá? Não teriam dado muitos pontos. Eu tinha comentado que se eu estivesse operando ainda, que eu não estou operando aí na minha conta real, eu teria entrado nessa venda aqui. Só que acabou estopando. A compra não teria dado muito ponto. A venda foi stop. Andou aqui alguns pontinhos as outras trocas de cor. Só que gráfico de candles foi onde eu vi a melhor oportunidade, que infelizmente acabou sendo stop. Foi uma operação de falha ali. O que aconteceu? Dia anterior, nós tínhamos aqui um mercado que teve tendência no início, na segunda-feira, só que depois ficou travado. Um movimento meio lateral aqui. Abriu ontem sem gap, rompendo já depois a máxima do dia anterior, subindo sem fazer um pullback bom. Isso aqui, LS está ativo. Fica ruim de se operar. Pensar pelo 2 minutos, acho precoce. Nós estamos no mercado que está rompendo essa máxima sem fazer respiro. Só que pro macro do índice eu vejo sim movimento de alta, porque está muito esticada essa queda. E aqui tinha a máxima também da sexta-feira. Então era um ponto bem interessante para ser rompido, né? Tem liquidez. Acabou rompendo. Comentei que seria extremamente perigoso pensar em reversão, porque o macro do índice ainda está para subir. Melhor esperar a chegada das médias. E aí as médias
o preço, né, chegou aqui nessa região. Essa região, se eu for marcar aqui a primeira pernada do dia, do 1 ao 6 pra cima, era 100%, tá? 100%. Começou a respeitar essa região aqui. Se eu for também puxar pra trás, era 1% de alta também, junto com Keltner, tá? Então, só marcando aqui de novo nesse layout que fica mais fácil. Primeira pernada pra cima. Começou a respeitar. Não vamos fazer reversão, perigoso. Espera pro back, faz um pullback. Eu vou comprar nesse 18. 18 tá com LS ativo, tá longe da média 20, tá na cara de Keltner. Melhor não. Aí que o preço faz? 19. Vai lá, rompe a máxima do dia, só que volta com queda de rejeição. Já indicando aqui fraqueza da média 9. A gente pode pensar em operação de falha. Foi aí que eu vi pelo 2 minutos, eu comentei também pelo 2. Esse 47. Entrada 47, stop na máxima aqui. Stop carinho. Não, stop até ok. Eu vi 330. Não, foi 230. Parcial tinha que ser na média 20, só que só que o preço não foi rápido até a 20. A 20 que foi chegando o preço. E aí acabou fazendo esse movimento de pullback. Não vejo um pullback operável, porque esse aqui nem foi acionado e esse aqui é um candle feio. Então a gente não faz nada. E se for entrar aqui, colocar stop nesse fundo, não tem risco retorno, estamos em Keltner. Acaba rompendo máxima, estopando aqui todos os operacionais de quem pensou em venda nessa região. Estopou, só que rompeu máxima sem conseguir ir. Então nós temos um topo, 2 topos, 3 topos, já indicando aqui deriva. E aí complica a situação, porque deriva já é um cenário que as médias começam a ficar fracas. Quem começa a respeitar mais é a LT. E aí a LT acaba segurando o movimento aqui, até tenta romper as médias, só que elas não cruzam. Continua na deriva. Continua, até que começa a perder deriva, só que perde de lado, com as médias aqui já ficando sem tendência, cruzando para cima e para baixo. Os candles também irrelevantes, pequenos. Pensar aqui em setup do 80 nessa região, deixa eu ajustar aqui, não teria sido acionado, então a gente não faz também setup do 80. E aí finalizou o dia, tá? Falando do macro, do índice, o que o índice fez ontem? O índice fez um movimento muito importante. Só lembrando, ajustando para trás aqui, a gente teve no dia de ontem, que foi esse candle 4, um teste na média de 9. Então estava caindo esses dias todos longe da 9. E ontem buscou ela, então foi um pullback aqui agressivo da 9. Olhando pelo Ibov, mesma coisa, foi um pullback da 9. Então é normal que hoje fizesse um repique para baixo, tá? Então fizesse um repiquezinho para baixo aqui por causa do pullback que está formando no diário do índice. E aí, se a gente for olhar também 60 minutos, a gente tem aqui esse canal de baixa. Esse canal de baixa, ele foi rompido ontem. Não conseguiu dar sequência e hoje está travando essa região, justamente batendo na região que a gente chegou a fazer a operação de pullback para venda e não conseguiu cair mais. Então aqui também é uma trava em relação a isso. Esse canal ontem acabou sendo rompido. Outra figura também que fez foi a confirmação desse Okoi aqui. Okoi confirmado, rompeu a linha do pescoço. E aí agora o movimento está até voltando, mas por enquanto, ok. Desde que esse fundo não seja rompido, o cenário para uma correção aqui seria bem interessante, tá? Para subir aqui, seria bem interessante. Falando aqui em relação a 5 minutos, só ajustando, a gente vê que a LT está segurando mesmo, ó. A LT segurando. E a gente pode começar depois, amanhã, né, que eu vou fazer a revisão de hoje, mas só comentando, a gente pode começar a pensar em marcar isso aqui como possível suporte. Mas amanhã eu comento em relação a isso. Aqui, de ontem, então, o canal de Keltner acabou segurando com a deriva. Fechou o movimento assim. E ontem a gente teve lá fora a gente teve uma performance diferente lá fora, tá? Enquanto que o nosso índice chegou a subir, lá fora os índices chegaram a cair, tá? E caiu forte. Esse aqui foi a barra de ontem do Nasdaq. O Dow Jones foi uma barrazinha até ok, mas olha como é que o cenário está formando realmente um oco meio inclinado. Aqui o S&P também está formando um oco. O Nasdaq, deixa eu ver, meio estranho, meio bandeira. Já o dólar lá fora acabou subindo ontem, só que o nosso dólar já chegou a fazer um movimento de queda. Então aqui chegou a subir ontem com essa barrazinha. Infelizmente está subindo e subindo e subindo. O nosso EWZ ontem fez um movimento até ok, como se fosse pullback também. Só que o EWZ tá bem complicado, tadinho. Dá até dó. Deixa eu voltar com as médias aqui que eu esqueci de colocar.
Mas porque já rompeu o fundo aqui de deixa eu ver isso aqui, 2023. E agora puxando para trás o EWZ, que é o nosso Ibov dolarizado. 2022 não tem fundo aqui próximo. Acho que vai ser 2021, se não for antes de 2021. Aqui, 2020, na verdade, então. 2020, o próximo fundo. Olha isso, que situação triste, né? Chegando no fundo da pandemia. Que situação. Falando aqui em relação ao petróleo. Ontem, ok. Minério. Opa. Minério, ok. O VIX ontem. VIX. Índice do medo. Ok, também, paradinho. Comentando aqui em relação ao Bitfoot ontem também, só para mostrar. Aqui, dia 7 de janeiro. A gente teve um movimento com um gap de baixa, região 200, fez um pullback aqui, só que esse pullback 9 não tinha cruzado a VWAP ainda, nesse candle 13, deixa eu passar para esse layout, e aí o movimento faz outro pullback, dando esse 19 como possível gatilho, tá? 19 como possível gatilho, acabou derivando, e aí o movimento acaba explodindo para baixo do Neida, faz aqui um pullback já na cara de canal de Keltner, inviabilizando outra operação. Já o NQFood, Nasdaq, ontem, dia 7 de janeiro, ontem sentiu bastante aqui nessa parte da tarde, mas na parte da manhã e da madrugada não tinha o que fazer. O mercado com média sem tendência. E aí chegou por volta da parte da manhã, na verdade, teve a volatilidade, né? O pullback aqui, só relembrando, a gente desconsidera Keltner aqui por enquanto no Nasdaq. A gente tem um possível pullback, tá? Possível pullback aqui, deixa eu ver qual layout que na verdade eu tô olhando. Só ignorar esse Keltner aqui, possível pullback, bonitinho, de venda. Depois faz outros pullbacks, mas não preenche critério aqui. E aqui já estava derivando na zona de pavio também. E aí não fazemos nada. O movimento acaba rompendo o fundo e perde força das médias aqui menores. Falando em relação à notícia ontem, praticamente não teve notícia relevante. Aqui falando de coisas que eu vi, né? Importante ressaltar. De ontem também eu não achei nada assim relevante. A semana, só lembrando, é semana de payroll. Hoje, né, no caso tinha DP, mas a semana focada no payroll. Primeira semana importante de notícia, então, no geral. Tem a questão da posse do Trump, que está praticamente chegando, que isso vai agitar o mercado, na verdade já está agitando para vários temas de tarifas, importação, exportação, mimimi a respeito de anexar Canadá como mais um estado, essas coisas todas, tem questão de interferência no Oriente Médio, enfim, muitas coisas que isso vai ser complicado, porque a gente vai ter que acompanhar de perto, porque qualquer coisinha pode movimentar, inclusive o S&P ontem ele sentiu muito, tá? Sentiu muito, porque o Nasdaq chegou a sentir, teve discurso do dono ali do Meta, do grupo Meta, muitas coisas acontecendo nesse início de ano, muitas e muitas coisas acontecendo. Mas graficamente, o gráfico de Kenos está até bem tranquilo no geral, tá? No geral ainda tá bem tranquilo.